padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Neste caminho do tempo do Advento, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria, proclamando a palavra, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, enriquecemos hoje nossa meditação e nos deixemos interpelar pela figura admirável de São Francisco Xavier, da Companhia de Jesus, missionário da Ásia, nos passos de Jesus, o missionário do Pai. Lembro, pois, para aprofundado entendimento de nossa condição missionária, refletindo a encarnação do Verbo Cristo Jesus, do decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade missionária da Igreja, quando diz que cada discípulo de Cristo tem sua parte na tarefa de propagar a fé. Mas Cristo, Senhor, apesar disso, sempre chama dentre os discípulos aqueles que Ele mesmo quer para que estejam com Ele e os envia a pregar ao povo. Quando Deus chama, deve o homem responder-lhe de tal modo que, sem mesmo atender à carne e ao sangue, se ligue de corpo e alma à obra do Evangelho. Mas não pode dar essa resposta sem o estímulo e o robustecimento do Espírito Santo. Ao ser enviado, entra na vida e na missão daquele que esvaziou-se a si mesmo e assumiu a condição de servo. Por isso deve estar preparado e dedicar a vida à sua vocação, a renunciar a si e a tudo que até então considerou seu e a tornar-se tudo para todos. Anunciando o Evangelho entre os povos, com confiança torne conhecido o mistério de Cristo, em cujo nome exerce sua delegação. Nele ousará falar como convém e não se envergonhará do escândalo da cruz. Por isso, São Francisco Xavier é para nós exemplar, porque corajosamente foi ao encontro dos que precisavam mais. Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai e ele vai, e a outro: vem e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Amado irmão, amada irmã, a graça de vivermos essa primeira semana do Advento, convidando a todos para nos prepararmos para o Natal do Senhor, sobretudo com a tradicional novena de Natal em família, somos chamados a olhar o exemplo desse oficial romano, o seu exemplo de fé. E a nossa primeira semana desse tempo do Advento seja um grande exercício em que nós crescemos na confiança depositada incondicionalmente em nosso Deus. Este oficial romano aproxima-se do Senhor e pede, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Não pede para ele, pede para o seu empregado, mostrando a grandeza do seu coração e mostrando que uma fé se exercita, cresce e se torna fecunda quando, sobretudo, a necessidade, a carência, a dor e os clamores dos outros importam mais. Por isso o Senhor podia ter dito a ele qualquer coisa, mas diz diante do seu apelo, por reconhecer como agrada ao coração de Deus, ao reconhecer que ele se interessa pelo bem do outro, responde: vou curá-lo. O oficial certamente não esperava, por isso diz: eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma só palavra e meu empregado ficará curado. Exatamente confirmando que ele, um oficial romano,
pagão, mas reconhecia em Cristo a força do amor de Deus e a força transformadora deste amor. E até diz: eu sou subordinado e tenho também subordinados, soldados debaixo de minhas ordens. A um digo, vai e ele vai, a outro vem e ele vem, faz isto e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. A confiança em Deus não é simplesmente para atender à nossa necessidade, o nosso interesse, mas, sobretudo, para que nós nos tornemos instrumentos do amor de Deus na vida de cada irmão e irmã, sobretudo dos que precisam mais. Por isso, neste dia em que celebramos, no caminho do tempo do Advento, a festa de São Francisco Xavier, vale escutar algo de seu testemunho quando, nas cartas a Santo Inácio, ele diz: veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente de Paris, e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: como é enorme o número dos que, excluídos do céu por vossa culpa, se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles, impressionados por esta ideia, entregando-se à meditação das realidades divinas, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria neles, abandonando as cobiças e interesses humanos, se fizessem atentos a um aceno ou à vontade de Deus. Por isso, amado e amada de Deus, para crescer na fé, é preciso o exercício de interessar-se mais do que pelas próprias coisas, interessar-se pelo bem do outro, sobretudo dos pobres e sofredores. Vamos pedir a graça de ter esse propósito e de nos engajarmos nesse exercício para que a nossa fé seja robusta e fecunda no coração do mundo, o nosso maior tesouro. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira